Saudações, alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são os princípios do direito penal militar. Para começar, uma indagação básica. O que são princípios? Os princípios são fatores de existência e organização de um sistema. Representam padrões de conduta que têm caráter vinculante e orientador, formando um conjunto de orientações que, mesmo quando não apresentados de forma explícita, devem ser seguidas. A função dos princípios abrange a criação e a aplicação do direito, delimitando seu campo de atuação jurídica e a forma como se deve interpretar o que for estabelecido pelo ordenamento jurídico, especialmente em casos de lacuna ou omissão legal. Esclarecido esses aspectos iniciais, devemos analisar quais são os princípios gerais do direito penal militar. Conforme a doutrina, temos 9 princípios a analisar. Os 2 primeiros são os da legalidade e da anterioridade. O crime militar é definido em lei e não há crime sem lei anterior que o defina. É o princípio da legalidade. Também não há pena sem prévia cominação legal, em respeito à anterioridade. O terceiro princípio é o da retroatividade da lei penal militar mais benéfica. Assim, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O quarto princípio traz a ideia de intervenção mínima, também chamado de princípio da subsidiariedade ou fragmentariedade. Fundamenta-se na ideia de que, mesmo no âmbito militar, o direito penal militar só deveria ser realmente acionado em último caso. O quinto princípio é o da taxatividade, que estabelece que as condutas típicas que irão merecer a reprimenda estatal devem estar bem delimitadas, suficientemente claras e precisas. O sexto princípio é o da insignificância, que trabalha o conceito da relevância ou da insignificância dos objetos das lides. A depender da natureza do fato, os prejuízos ocasionados podem ser considerados ínfimos, permitindo a incidência do princípio da bagatela para a absolvição do réu. E tal princípio é aplicável na esfera militar, professor? A resposta é positiva. Isso porque, mesmo na esfera castrense, o direito penal militar deve ser considerado como o último recurso a ser utilizado. As normas militares prevêem a possibilidade de aplicação do princípio, preenchidos os requisitos legais de primariedade do agente e aspectos objetivos do fato, como o pequeno valor da coisa sobre a qual recai a infração. No entanto, também se demanda um maior rigor em comparação ao direito penal comum para a sua aplicação, em razão da hierarquia, da disciplina e da autoridade características da vida militar. O sétimo princípio é o da culpabilidade, relacionado à responsabilidade objetiva do agente. Para que uma pessoa possa ser responsabilizada na esfera penal, deverá ter agido pelo menos com culpa, o que abrange o dolo e a culpa em sentido estrito. O oitavo princípio trata da responsabilidade pessoal, no sentido de que a punição em matéria penal militar não pode ultrapassar a pessoa do condenado, o que não exclui a possibilidade de ressarcimento da vítima ou de sua família na seara civil. O nono e último princípio é o princípio da humanidade, ligado à ideia de dignidade da pessoa humana. Assim, o direito não pode violar a esfera de integridade do ser humano em seus mais diversos aspectos. Sob uma ótica mais prática, esse princípio é o limite claro para a imposição das penas. Significa a vedação à aplicação da pena capital, da prisão perpétua, os castigos corporais ou qualquer outra pena que coloque em sofrimento o autor de um delito sem que haja legitimidade pela necessidade da aplicação da sanção. Mas atenção, em relação ao direito penal militar, temos a hipótese de aplicação da pena capital em caso de guerra. É com esse destaque que concluímos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático para informações mais detalhadas. Dedique-se aos estudos e vença na vida. Estudar é evoluir. Um abraço e até o nosso próximo encontro.